E voltamos com Em Questão de hoje, Em Questão que debate as razões de tantos dias chuvosos, chuva forte que destrói mata, problemas decorrentes dos temporais e a responsabilidade do poder público, a responsabilidade da sociedade como um todo, de cada um em particular, para o enfrentamento disso que é previsível, das chuvas previsíveis nessa época de verão e pelo que foi dito aqui, que vão prosseguir e cada vez mais destemperadas. Professor. Então eu queria fazer um comentário sobre o aspecto que temos que distinguir entre a escala global e a escala local. 1 grau no nosso planeta, globalmente falando, não é nada, porque durante as eras glaciais cai 10, 12 graus. Então esse aquecimento absolutamente benéfico, tranquilo. Agora, localmente, o homem tem uma grande capacidade destruidora. E nós estamos vivendo num planeta que 71% são oceanos e 29% continente. Dos 29% de continente, 15% são terras geladas e areias, desertos. Restam 14%. Felizmente, ainda temos 7% de florestas tropicais e boreais. Quer dizer, o homem manipula apenas 7% da superfície terrestre. Dos 510 milhões de quilômetros quadrados, o homem manipula 35 milhões. Agora, localmente o homem é desastroso. Ele pode transformar um Planalto do Piratini com uma fantástica floresta da Mata Atlântica numa megalópole como São Paulo. E o que as pessoas sentem é o clima onde elas vivem, é o clima local. Então eles sentem numa cidade como São Paulo 4, 5 graus a mais de temperatura, mas esse efeito não se espalha globalmente. Então o nosso grande problema é resolver o problema urbano, é onde o homem vive, é um fenômeno global. 55% da população do mundo já vive nas cidades. No Japão e aqui, 80% da nossa população está nas cidades. Então nós temos que, isso sim, os nossos administradores têm que levar em consideração esse fato. Como as cidades devem se preparar? Olha, eu gosto de usar a frase assim, até o mundo mineral sabe que nós precisamos controlar o uso e a ocupação do solo. Há áreas adequadas e há áreas inadequadas. Quer dizer, conhecer o território. Conhecer, mas nós temos um problema, principalmente na sociedade brasileira, em que a propriedade privada da terra, seja urbana ou rural, ela está ligada ao poder social, econômico e político. É história, faz parte da história lá que veio de Portugal, não é? Então, é uma minoria que detém a propriedade das áreas adequadas para a instalação da população. Veja, as áreas centrais de todas as grandes cidades brasileiras têm um número de imóveis vazios equivalente ao déficit habitacional da cidade. Se você vai aqui para São Paulo, aí, Paris, Luz, Santa Efigênia, você tem muito imóveis vazios. E nós temos lei que permitiria a desova desses imóveis, que é o que acontece no capitalismo central. Ninguém deixa um imóvel vazio numa área servida de metrô, trem, iluminação pública, asfalto, emprego. É a área que mais tem emprego na cidade de São Paulo, é a área central e é onde mais nós temos imóveis ociosos. Nós temos lei que permitiria resolver esse problema. Em vez da população estar indo para a área de proteção dos mananciais, ao norte, ao sul do município, ela está indo para a área onde nós temos mais transporte e emprego. Mas aí, isso realmente requer uma mudança na sociedade, que é a aplicação da função social da propriedade. Eu vejo dois grandes problemas. Um é esse, é você ter uma política que não basta ter financiamento habitacional, precisa controlar o território, distribuir o território, porque o território é uma riqueza que todos nós pagamos para construir. Aquele asfalto da Estação da Luz ali, ele saiu do bolso da coletividade. Então ele precisa ser distribuído. De gente que poderá nunca passar lá, né? Exatamente. Pagou. E gente que está indo para áreas, lá Serra do Mar, por exemplo. A segunda questão é a matriz do transporte e da mobilidade urbana. Não dá mais. Agora, professor,
O poder público tem programa de diagnóstico do risco ambiental, geotécnico? Existe isso? Ou vai na raça? Né? Ou tem e não usa? Como é? Olha, Maria, tem, né? Veja, a calha do Tietê... Tem, né? O jeito que o senhor falou, tem, não, mas veja, né? a calha do Tietê... sabe, antigamente havia muitas inundações na Marginal. Né? Sim. Toda hora. Aí o governo reduziu a calha do Tietê. Foram gastos mais de $1 bilhão nesse projeto, né? E durante os 2 ou 3 anos, efetivamente, melhorou, né? E agora, com essas chuvas anormais, não tão anormais assim, mas que ocorreram agora, voltaram a ocorrer inundações. Por quê? Porque os afluentes que vêm aqueles córregos onde estão colocadas as favelas mais miseráveis que tem aqui em São Paulo, jogam as coisas dentro de lá e isso alimenta o Rio Tietê. Então, o governo tem feito um certo esforço. Eu acho que não tem feito o esforço suficiente. E essa tragédia que ocorreu agora, em que morreram quase 1.000 pessoas, a passo que na Austrália morreram 20, mostra que nós temos que nos preparar melhor. Eu acho que o que ocorreu agora vai acordar um pouco o poder público, porque seguramente isso vai ser usado nas próximas eleições, né? Mas não é todo ano. Esse é um fenômeno que se repete. Não é todo ano. Não, mas se repete. Nós tivemos Angra dos Reis, só muda o endereço, vai mudando. Sim, mas ele se repete. Então, no momento há toda uma comoção social, inclusive do poder público, a gente vê pelas falas, pelos discursos, mas depois, quando vem a época da estiagem, parece que esquece completamente até a chuva do próximo ano. Mas, Maria Luísa, vamos aproveitar a comoção agora e tentar melhorar um pouco as políticas públicas, né? Eu também espero que não é porque a Copa Mundial está aí em 2014 que se fale agora e se esqueça daqui a pouco. Nós estamos fazendo um estudo para a cidade de São Paulo, por exemplo, e mostrou, a Estação da Luz tem dados desde 1888, e mostrou que a década que mais choveu, que teve maior frequência de tempestades, foi 1941 1950. Quer dizer, isso já ocorria. Agora, naquela época, a situação era diferente. Hoje o espaço, superfície impermeabilizada é muito grande. A água vai mais rápido. Nós temos 264 córregos em São Paulo que foram canalizados e foram fechados. Quer dizer, para o automóvel andar, é muito importante exatamente. Então, isso. Como é que você vai resolver esse tipo de problema? A água chove, cada milímetro é 1 litro por metro quadrado. Se você tem 1.500 quilômetros quadrados nessa cidade, uma chuva de 100 milímetros vai produzir aí 15 bilhões de litros, pô. 15 milhões de metros cúbicos. Vai enfiar isso aonde? Rapidamente, em questão de 10, 12 horas. Toda vez que num debate existe esse envolvimento e esse interesse, o programa termina depressa demais. Eu ofereço agora 1 minuto para cada um de vocês, para as considerações finais. Algo que acho que seja importante, que fique na mente de quem está nos acompanhando, para reflexão, para uma atuação mais eficiente no sentido da prevenção, né, de não continuarmos de forma recorrente vivendo o vivido, né, do qual todos nos ressentimos. Hermínia Maricato. Olha, eu tenho vontade de lembrar o Brecht, viu? Eu queria dizer para cada um, para estranhar o que está acontecendo, para não achar que é natural o que está acontecendo. Quando você fica dentro do seu carro 2 horas ou 1 hora por dia, perdendo tempo, gastando combustível, um tempo que poderia ser aproveitado para a felicidade, você não pode se conformar, por favor. Precisa estranhar o que está acontecendo. Professor Mullion, 1 minuto. Eu diria o seguinte, para encerrar isso, que o homem não tem capacidade de mudar o clima global. O CO2 é um gás fantástico, absoluto, nós dependemos dele. E se não tivesse o CO2, não existiriam plantas, não existiriam nem homens nem animais. Acabaria a vida desse planeta. Quanto mais CO2 tiver, melhor, mas tem que lembrar que o homem tem uma grande capacidade de destruição localmente. E isso é que precisa ser, de uma certa forma, organizado, essa ocupação pelas
autoridades. Encerrando, professor José Goldenberg. Olha, as minhas observações são mais pedestres, viu? Vamos ver se as prefeituras de Petrópolis, Teresópolis e de São Paulo tomam medidas preventivas, viu? Você vê que há lugares, ao longo da rodovia dos Bandeirantes, aqui em São Paulo, que todo mundo conhece, existem áreas em que foram abertos, a estrada foi aberta no meio de morros, né? Tem concreto de contenção, né? Isso há soluções técnicas, né? Para o automóvel. Para o automóvel, pois é, foi para o automóvel. Precisa aplicar o que foi feito para o automóvel para o pessoal que vive nas áreas mais perigosas, que são as favelas e as áreas pobres, né? Então, realmente aí precisa aumentar a ênfase que o poder público põe nisso. E isso pode ser feito, agora, é aqui e agora. A discussão sobre o efeito global nós podemos deixar para um pouco mais tarde. Mas daqui uns 100 anos. Agora tomar as providências. Daqui uns 100 anos a gente vai ver de prevenção e de enfrentamento. Terminamos aqui em questão de hoje, que debateu as causas das fortes chuvas que destroem mata e as ações para o enfrentamento do mau tempo que perdeu as estribeiras. Obrigada aos senhores pelo empenho nessa reflexão, muito obrigada. Agradeço a você que nos acompanhou e uma boa noite a todos. Até às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Easy Gordon faz uma apresentação especial no Todo Seu, nesta segunda, 10h15 da noite. Assista agora. Vambora, Santa!